Olá pessoal, eu sou o André Amaral, bem-vindo ao Delta Economics e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto bastante controverso, que é o Bitcoin. Essa foi uma demanda que eu tive bem forte na página do Instagram e muita gente me pediu para que eu desse uma opinião e, enfim, para que eu dissesse o que eu penso, né, sobre o Bitcoin. Eu vou tentar embasar a minha opinião em dados históricos, para que facilite o raciocínio para você e para que te ajude a tomar possíveis decisões na frente. Por que eu acho que o Bitcoin não pode ser considerado uma moeda? Porque para ele ser considerado uma moeda, ele precisa atender três funções, que hoje ele ainda não faz. Qual que é a primeira delas? A primeira característica de uma moeda, ou a primeira função de uma moeda, é que ela deve ser uma unidade de conta. O que significa? Ela deve ser uma referência. Ou seja, ela tem que ser um padrão para tudo, certo? Portanto, quando eu vou à padaria e compro um litro de leite, eu sei exatamente quanto aquele litro de leite custa, porque existe um padrão que é o real. Então, o dono da padaria consegue precificar aquele leite, o seu produtor consegue precificar aquele leite sempre com base no quê? No real, porque aquilo ali é um padrão, certo? Qual que é a segunda característica, ou a segunda função que uma moeda deve atender? Bom, a moeda deve ser um meio de troca. O que eu quero dizer com isso? Nos primórdios, né, há muito tempo atrás, o que nós tínhamos como meio de troca? Bom, na era do escambo, o que eu tinha era simplesmente qualquer coisa que eu fosse capaz de produzir. E, dada a minha capacidade de produção, supondo que eu fosse um fabricante de mesas, eu produziria minha mesa, e se houvesse uma demanda por cadeira, se eu precisasse de cadeira, eu iria até o produtor de cadeira e tentaria trocar, fazer a troca. Olha, eu tenho uma mesa, me dá duas, três cadeiras e tudo certo. Ao longo do tempo, isso foi evoluindo, né? E nós chegamos hoje na moeda fiduciária, ou seja, quando eu preciso de uma cadeira, eu uso o dinheiro, que é a moeda fiduciária. Eu simplesmente tenho um valor especificado, eu pego aquele valor, compro a minha cadeira, pago e levo a cadeira. Porque existe uma instituição financeira por trás que que garante o valor daquele dinheiro. Então, a moeda, ela também deve ser um meio de troca. Ela precisa ser um meio de troca para que ela atenda uma das funções da moeda. Outra função da moeda, e talvez essa mais controversa, é que ela deve ser uma reserva de valor. O que eu quero dizer com isso? É que ela seja capaz de garantir o meu poder de compra futuro, certo? Por que eu acho que o Bitcoin não pode ser considerado ainda uma reserva de valor? O primeiro ponto é que o Bitcoin é extremamente volátil. Você pode acompanhar a cotação do Bitcoin intraday e você vai perceber a volatilidade do Bitcoin, que é extremamente alta. Além disso, eu acho que o ponto mais importante, já apontado pelo Warren Buffett, é que o Bitcoin por si só não tem qualquer tipo de valor. O Bitcoin por si só é inútil. Porque o que é o Bitcoin? É só um pedaço de código. São códigos. Acabou. Esse é o Bitcoin. Porque, diferente de outros ativos que são considerados reserva de valor, e um exemplo seria o ouro, o Bitcoin não tem valor por si só. Então vamos comparar o ouro. Em um caso extremo, ainda assim eu posso derreter aquele ouro e fazer uma corrente ou fazer algum objeto que ainda seja capaz de agregar algum valor. Mas com o Bitcoin você não faz nada. Porque o Bitcoin não existe, ele é só um código. Portanto, ele ainda não consegue atender essa necessidade, que seria uma reserva de valor. E isso complica bastante a situação do Bitcoin. Um outro detalhe que eu acho que é importantíssimo, que seria a diferença entre o Bitcoin, essa moeda digital, e o real, ou o dólar, ou qualquer outra moeda fiduciária já existente, no caso, é que essas moedas, elas são aceitas em suas economias. No caso, o dólar aceita no mundo inteiro. Mas ela tem um grande diferencial, é que existe uma instituição por trás que garante o valor daquela moeda. Então, até 1971, nos Estados Unidos, o dólar era lastreado ao ouro. Quem acabou com esse lastro, né, do ouro foi o presidente Nixon, em 1971.
Desde então, o dólar passou a ser só o papel moeda mesmo, sem qualquer tipo de lastro no ouro, no caso, né? Então, você pode perceber que existe uma instituição ali atrás, governamental, no caso do Brasil, uma autarquia, que garante que aquele pedaço de papel escrito 100 vale de fato os 100 reais. Essa é uma grande diferença. No Bitcoin não há nada disso. Então, não há a quem recorrer em um futuro caso, em um possível colapso, digamos assim, né? Diferente das moedas fiduciárias, que você tem uma instituição ali atrás que tenta resguardar a qualquer custo, né, de todas as formas, melhor dizendo, o poder de compra daquela moeda. Afinal, dos objetivos da política monetária é justamente essa, né, garantir o poder de compra da moeda. Com o Bitcoin você já não teria isso. Então, esse é um dos pontos que eu acho fundamental, que o Bitcoin não tem uma instituição por trás que dá respaldo a isso. Então você pode se perguntar, mas o Bitcoin já é aceito em alguns países do mundo. Bom, até onde eu sei, existe só um e ainda é um caso muito isolado, né? Existe talvez empresas que aceitem hoje o Bitcoin e tudo, mas ainda são casos muito isolados. Então, não dá para a gente ainda, pelo menos do meu ponto de vista, considerar o Bitcoin como uma moeda, né? E qual seria o principal objetivo do Bitcoin mesmo, né? Seria ele passar a ser uma moeda aceita por todo mundo, né? E, portanto, ser de fato uma moeda. De fato, a moeda digital é uma tendência. Só que os bancos centrais ao redor do mundo inteiro já se articulam para isso. Portanto, você não teria necessidade de ser exatamente o Bitcoin. Além disso, o Bitcoin ele tem um concorrente que não gosta de concorrentes. Quem é? O governo, o Estado. Então, a moeda fiduciária que nós conhecemos, né, o papel moeda, o real, o dólar, tanto faz, ele de fato é um monopólio do Estado. E o Estado não gosta de concorrentes nesse sentido, certo? Muitos economistas, eu acredito, penso eu, né, que defendem o Bitcoin, porque a escola austríaca, o pensamento econômico austríaco já menciona isso, né, uma alternativa, né, de uma moeda que não fosse atrelada ao Estado, né, tiraria o Estado fora do jogo, assim, colocaria o Estado fora do jogo, mas ainda assim acho um tanto quanto complicado. Mas, de fato, é uma corrente de pensamento, né, mas que eu não acredito. Portanto, o que eu quero dizer que conforme esses bancos se articulam, né, o real é um exemplo disso, agora já está tendo aí o real digital, isso é uma grande ameaça ao Bitcoin, tá? Diante de tudo que eu te disse, você deve estar se perguntando por que o Bitcoin segue se apreciando tanto, né? Por que o seu valor sobe tanto ainda? Na minha perspectiva, daquilo que eu penso, é que pessoas compram ativos na expectativa de gerar caixa no futuro, de conseguir vender aquilo por um preço maior do que o que eles pagaram. Então, quando você compra as suas ações, você tem lá os seus ganhos nos dividendos, obviamente, mas sempre na expectativa de conseguir vender aquela mesma ação a um preço muito mais alto lá na frente. E aí, para deixar a situação ainda mais clara, eu vou contar uma historinha para vocês de modo bem rápido e depois a gente vai refletir sobre ela. Em 1986, uma empresa chamada Microsoft lançou o seu IPO, abriu capital na bolsa de valores. Seu valor inicial era 21 dólares por ação. Ou seja, quem comprou 100 ações gastou 2.100 dólares. Isso em 1986. Quem segurou essas ações até 2003 só, conseguiu acumular cerca de 720 mil dólares. Pois bem, em 1999, uma empresa chamada VA Linux, que seria uma suposta concorrente da Microsoft, também lançou o seu IPO. Seu preço inicial era de 30 dólares e fechou no dia seguinte a 239 dólares, tamanha a demanda. Ou seja, seria um ganho de 700% quase, né? Nada mal. Em 2002, o valor da VA Linux estava entre 1 dólar e 19 centavos. Ou seja, as ações derreteram. Por que eu dei esse exemplo para vocês até agora? Quem explica isso melhor é Daniel Kahneman, prêmio Nobel em Economia, escritor de vários livros. E ele nos diz que, na verdade, nós não somos tão racionais quanto pensamos ser. O Daniel Kahneman nos diz que nós não tomamos decisões
com base em probabilidade de um evento ocorrer novamente, dado que ele tem ocorrido no passado, mas sim, simplesmente, pelo quão viva é a memória de um evento ocorrido no passado. O que eu quero dizer com isso? Que quem participou, quem ficou de fora, melhor, do IPO da Microsoft, não seria capaz de ficar fora do IPO da VA Linux. Simplesmente porque acreditavam que a Linux seria um novo unicórnio dourado e ignoraram qualquer tipo de análise mais criteriosa, princípios básicos de um bom valuation para comprar ações, no caso. O que eu acho que está acontecendo em relação ao Bitcoin? Quem está comprando Bitcoin ainda, ou que começou a comprar agora, tem receio de ficar fora de ganhos futuros e ignoram completamente os riscos que eu aqui acabei de te contar. Quem explica também muito bem isso é um economista chamado Nassim Taleb, Nassim Nicholas Taleb. Ele escreveu um artigo recentemente apresentando um modelo matemático dizendo por que o Bitcoin vale zero. Por que o Bitcoin não vale nada? Para ser sincero, o artigo é dividido em duas partes, né? A parte teórica e a parte matemática. Para ser bem honesto, nem precisaria da parte matemática. O Taleb, na verdade, ele fez aquilo que muita gente pede. Ele desenhou através de expressões algébricas. Só isso. Que o Bitcoin, por si só, não tem valor algum. O que eu estou dizendo para vocês é que se você tem o desejo de fazer aportes ou começar a investir em Bitcoin, apenas que você faça uma análise mais criteriosa. Não estou dizendo que você não deva fazer nenhum tipo de investimento. Isso é um critério seu. Eu estou aqui apenas colocando o meu ponto de vista. Por que eu acho que o futuro do Bitcoin não é tão promissor assim como as pessoas dizem, ou como até muitos economistas dizem. Até porque, como expliquei anteriormente, existe uma força dos bancos centrais ao redor do mundo que já se articulam para uma moeda digital. E, portanto, o Bitcoin não seria tão útil desta forma. Se o Bitcoin segue subindo, eu não sei te dizer. Ou quando ele vai despencar. Também não sei te dizer. O que eu sei te dizer é que existem ameaças e ameaças fortes contra o Bitcoin. Eu espero que você tenha gostado do meu vídeo. Espero que ele tenha te ajudado. Se você gostou do conteúdo, se te ajudou, dá o like, compartilha, comenta com seus amigos, ativa o sininho para você ficar sempre por dentro de outros vídeos, né? E nos vemos em breve. Obrigado e um grande abraço a todos vocês.